Olá, amigos, sejam bem-vindos. Para você que não me conhece, eu me chamo Ellen Pires e começo agora o Relato Sobrenatural. E o relato de hoje foi mandado por uma inscrita do canal que vai relatar um acontecimento com um amigo de trabalho que aconteceu no ano de 2010. Mas antes que eu comece o relato, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, comenta aí, não esqueça de dar o seu like para ajudar o nosso canal, apoiar com que a gente cresça. E também, se você tiver algum relato, manda para o nosso e-mail que vai aparecer aí para vocês. E a gente também está com uma novidade. Segue a gente lá no Insta, que vai aparecer para vocês. A gente também recebe relatos por lá, pelo direct. E também fica acompanhando todas as publicações. Também nós vamos fazer pequenos contos, pequenos relatos que a gente vai jogar lá no Insta futuramente. E é isso aí, gente. Outra coisa. Nessa época agora de quarentena, muita gente estava pedindo relato mais longos e para passar o tempo, a galera tá em casa e as pessoas gostam muito de relatos sobrenatural. Então hoje nós vamos fazer 2 relatos e uma lenda. Então vamos ao relato de hoje. Uma noite de terror no cemitério. Olá, Ellen, eu me chamo Fulana e eu vou contar um relato ocorrido no cemitério do bairro nos anos de 2010. Eu me encontrava em casa quando um antigo amigo meu, que já foi meu companheiro de trabalho, me ligou relatando algo aterrorizante que havia acontecido com ele e mais um rapaz, que eles trabalhavam juntos. Ela contou também que esse ex-companheiro de trabalho era evangélico e por isso ele estava muito assustado com o que havia acontecido neste local onde ele tinha começado a trabalhar. E que ele dizia para ela que não acreditava no que havia acontecido com ele. Ela percebeu que ele estava muito nervoso e pediu que ele se acalmasse para que ele explicasse direito o que havia acontecido. Então vamos ao relato. Em uma noite, eu estava de serviço, eu e mais um amigo meu vigilante. Ocorreu que assim que chegamos para trabalhar, nos ajeitamos, arrumamos nossas coisas e ficamos ali na guarita para começar a nossa noite. Porém, em um certo horário, mais ou menos às 21 horas, faltou energia. Nós ficamos durante um tempo, até praticamente meia-noite, esperando com que a energia retornasse. Fizemos uma ronda no cemitério, mas a energia não retornou. Então resolvemos que iríamos ficar em uma sala que fica na capela do cemitério e que funciona como uma área de serviço para a gente. Lá ficam guardados também materiais de trabalho de coveiros e outras coisas. Fica também um colchonete para que os vigilantes possam trocar de turno, dando uma descansada, um cochilo. Então, pelo fato da falta de energia, nós decidimos que íamos para lá. Ficava mais seguro, afinal o bairro é um pouco perigoso. Então, fechamos a guarita e fomos para esta sala. Chegando lá, nós combinamos que eu iria descansar e que meu amigo iria ficar sentado fazendo a vigília. Bom, eu me arrumei em um colchonete que tinha por lá mesmo e fui pegando no sono. Fiquei de costa para o meu amigo, mas eu lembro que ele tinha ficado sentado em uma cadeira de frente para uma janela, que dá para olhar parte daquele campo santo do cemitério. Eu não lembro bem o horário que eu acordei, mas lembro-me que ainda estava um pouco claro, nós tínhamos acendido uma vela. Não iríamos gastar a bateria da nossa lanterna porque ela era apenas para fazer a ronda pela madrugada. Então, quando eu acordei por volta das 3 da madrugada, percebi que a vela estava findando. Decidi me virar no colchonete e ficar de frente para o meu amigo.
foi quando eu avistei que ele estava sentado, mas estava dormindo. Eu fui me esticar para chamar ele, para acordar. Só que nesse momento eu percebi que na frente dele havia uma outra cadeira e percebi que tinha uma espécie de vulto sentado. Era uma pessoa, eu não conseguia ver muito bem ainda o que era. Eu fui me esticando para tentar avistar aquilo melhor. A luz não era suficiente para me ver logo de cara o que poderia ser aquela figura que ficava em frente ao meu amigo. Foi quando eu consegui avistar. Em frente ao meu amigo se encontrava um senhor de mais ou menos 80 anos. Ele era negro, de estatura baixa, estava vestindo uma camisa bem humilde, branca, e uma calça que era bem gasta. Percebi também que ele estava descalço. Ele estava olhando fixamente para o meu amigo. Eu fui me afastando, muito apavorado, e acabei chutando tudo que estava perto de mim, fazendo barulho e derrubando todas aquelas coisas que estavam ali ao meu redor. Aquela aparição se virou na minha direção e me olhou fixamente. Foi quando eu percebi que ele levantou, olhando para mim, e colocou os dedos entre os lábios, como quem pedisse para que eu fizesse silêncio. Eu não aguentei e soltei um grito aterrorizante. Foi quando eu percebi que o meu amigo deu um pulo da cadeira e aquela aparição foi se desfazendo na minha frente. Meu amigo olhou para mim, se armou, assustado com o que estava acontecendo, e eu tentando explicar para ele o que eu acabara de ver. Eu estava histérica. O meu amigo tentava me acalmar, mas eu não conseguia, eu não sabia explicar para ele o que eu havia visto e que aquilo havia desaparecido na minha frente há poucos instantes. Nós fomos conversando e eu fui dizendo para ele tudo o que aconteceu e que eu não estava sonhando, que eu tive certeza do que eu havia visto. Foi então que começamos a ouvir passos ao lado de fora, como se pessoas caminhassem no cemitério. Olhamos para o relógio e era por volta das 3 da manhã. A luz não havia voltado, a vela já estava afindando. O pânico começou a tomar conta de nós dois, porque o que eu estava ouvindo, ele também estava ouvindo. Os passos eram como se aquelas pessoas fossem entrando pela capela e se aproximando da porta da sala onde a gente estava. A gente não hesitou em se armar e se preparar, porque no fundo a gente, treinado para ser vigilante, se arma com medo de ser um intruso ou um ladrão, um marginal, qualquer coisa do tipo, menos alguma coisa sobrenatural. Mas naquele instante nós dois estávamos apavorados e aquelas pisadas estavam se aproximando da porta. Percebi que meu amigo foi andando devagar em direção à porta e abriu de supetão. Armado, nós avançamos até mais à frente para olharmos se havia alguém ou alguma coisa fora da sala. Ninguém. Voltamos para a sala e nos trancamos. A vela acabou e percebemos que os barulhos continuavam. Dessa vez começávamos a ouvir vozes, lamentos, passos. Eram vários barulhos tenebrosos que não conseguíamos entender e nem explicar. Eu estava extremamente apavorado. Eu não via a hora do dia clarear. Meu amigo, o tempo todo, com a arma na mão, como se quisesse reagir a alguma coisa, mas eu não sabia o que fazer. Mais ou menos às 5 da manhã, quando os passarinhos começaram a cantar e a gente começou a perceber que o dia estava raiando, aquelas vozes e aquele lamento, aqueles passos no cemitério começaram a findar. 5:30 da manhã, o sol já começava a raiar, o céu já estava clareando
e a gente começava a se acalmar, mas sabendo que nós dois tínhamos passado por algo que era sobrenatural. Quando o dia clareou, nós saímos caminhando por dentro do cemitério, indo em direção à guarita que fica na entrada do cemitério. Arrumamos nossas coisas e começamos a conversar, relembrar o que tinha acontecido. Meu amigo disse que ele iria até a empresa de vigilância tentar fazer a transferência dele para outro local. Ele não queria mais ficar ali, eu também não. Eu disse para ele que eu faria o mesmo. Procuraria a empresa para que eles me mudassem de local. Eu não iria ficar ali de jeito nenhum depois daquela noite. Meu amigo conseguiu a transferência, trabalhou por um tempo em uma empresa durante o dia, mas eu, infelizmente, não consegui. Então, naquela mesma manhã, eu pedi demissão. Hoje em dia, ele continua trabalhando como vigilante, mas em outro local, e ele relata que por nenhum dinheiro do mundo ele voltaria a trabalhar em um cemitério. Então, gente, o que vocês acharam do relato de hoje? Pelas imagens aí, vocês reconheceram onde fica esse cemitério? Ele é um cemitério conhecido em Belém, um cemitério público. E eu já recebi diversos relatos de vigilantes que trabalham em hospitais, em necrotérios, cemitérios, agora como esse. Tem outros relatos. Os vigilantes, principalmente os noturnos, relatam muitas coisas sobrenaturais. O que vocês acham disso? Você aí que trabalha em um cemitério, já trabalhou, conhece alguém da sua família, algum amigo seu, um conhecido, que tenha trabalhado em um cemitério, me conta aí. É um lugar assombrado? Você acha que o cemitério é um lugar assombrado? Você acredita nessas experiências sobrenaturais? Eu acredito. Imagina quantas almas não estão por ali vagando, assustando os que estão vivos, ainda que vivendo a sua vida normal, mesmo ser uma noite de trabalho. E aí, deixa sua opinião que eu quero muito saber. Bom, gente, como eu falei para vocês, nesse vídeo nós vamos ter 2 relatos e uma lenda. Uma pergunta aqui pra vocês. Vocês estão me achando mais gordinha? Sei vocês estão comendo muito nessa quarentena? Que, gente, eu tô. Fala aí, deixa aí no comentário, vocês estão me achando mais gordinha, assim? Bochechuda, assim? Eu tô me olhando aqui, eu tô me achando. Mas vamos lá, né? Bora pro relato. Bom, esse relato vem do morador de Marituba e ele vai contar um relato assombroso, que conta que ele passou uma noite aterrorizante no seu quarto. Ele mora com os pais, hoje ele tem 25 anos, mas na época, 5 anos atrás, quando isso aconteceu, ele tinha apenas 20 anos de idade. Vamos ao relato dele. Preso em minha cama. Esse relato aconteceu há 5 anos atrás, mas eu me lembro como se tivesse ocorrido agora há pouco comigo. Eu pensei muito antes de mandar esse relato, porque eu tive muito medo que as pessoas achassem que eu sou maluco. Mas eu resolvi mandar para pedir a opinião das pessoas e a de vocês do canal, para que me expliquem o que pode ter acontecido comigo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive dificuldade para dormir. Sempre fiquei pendurada no celular, no computador ou jogando. Eu sempre dormia às 1 da manhã ou mais tarde. Eu lembro que era uma sexta-feira porque tinha marcado com os amigos de ir para uma festa, mas desisti em cima da hora e fiquei em casa mesmo. Eu morava com os meus pais. Tinha o meu quarto. E nessa noite eu fiquei até mais ou menos 1 da manhã jogando no celular. Depois decidi que era hora de deitar e achava que já estava no horário. Eu rolava para um lado e para o outro e nada do sono chegava. Fiquei pensativo, como a gente fica quando está deitado pensando na vida, até que o sono chegou. E eu senti e ouvi um barulho enorme. Eu senti como se alguém tivesse dado um soco embaixo do meu colchão.
por debaixo da minha cama. Eu me assustei, me levantei rapidamente, corri e acendi a luz. Meu coração estava disparado. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa embaixo da minha cama. Deitei sobre o colchão para ver se eu havia deixado algo embaixo da minha cama. Sabe quando a gente deita para olhar para debaixo da cama? Foi o que eu fiz. Por mais que eu tivesse com muito medo, precisava ver o que tinha sido aquilo. Mas não havia nada, além daquelas coisas que eu jogava lá embaixo, como sapatos, sandálias e qualquer coisa. Eu jogava tudo lá. Só havia isso, só os meus trecos, mais nada. Bom, achei que estava sonhando e voltei a dormir. Só que dessa vez com a luz acesa. Eu não tinha coragem de dormir com a luz apagada depois do que tinha acontecido, mesmo que tivesse sido um sonho. No sábado pela manhã eu acordei sentindo algo estranho. Eu vi que era dia. A luz transpassava um pouco a minha janela, mas o quarto ainda permanecia um pouco à meia luz. De repente eu senti como se ao meu lado o colchão estivesse afundando, como se alguém estivesse deitando ao meu lado. E depois eu senti que alguém estava me pisando e afundando a minha cabeça no travesseiro. Eu sempre durmo de bruços, então era assim que eu estava deitada. E aquela coisa em cima de mim, me pisando, fazendo com que eu afundasse no meu colchão e no travesseiro. Eu ficava olhando para os lados e não via ninguém. Me assustei. Me levantei com tudo assim que eu consegui, assim que consegui me soltar daquilo. Mas quando eu levantei, eu caí no chão. Era como se eu não sentisse as minhas pernas. Na hora eu não me apavorei, achei que estava com cãibra. Mas não via nada, nem ninguém no quarto. O que havia pisado em mim? Eu não estava conseguindo me mover. Pensei em gritar, chamar os meus pais, mas fiquei pegando nas minhas pernas para ver se elas voltavam, para ver se era cãibra. Fui me chacoalhando até que logo eu comecei a sentir as minhas pernas. Saí do quarto sem saber o que tinha acontecido. Fui para a cozinha, tomei meu café e contei para os meus pais o que aconteceu comigo. Eles disseram para mim que eu com certeza havia sonhado. Claro, eles nunca acreditam nessas coisas, é sempre assim. Até a gente mesmo acha que sonhou. Passaram-se mais ou menos 3 meses e nada acontecia. Mas em uma certa noite voltou a acontecer. Desta vez eu tinha acabado de me deitar. Escutei novamente um barulho embaixo da minha cama. Quando eu pensei em me levantar para ver o que era, o meu corpo já não me obedecia. Eu sentia que eu estava paralisado na cama. A única coisa que eu conseguia mexer eram os meus olhos. Eu pensei em chamar o meu pai ou a minha mãe, mas nem a minha boca eu conseguia mexer. Eu não estava sabendo o que fazer. Dentro de mim eu estava apavorado. Queria rezar o Pai Nosso, mas era impossível. A minha boca não mexia. Eu olhava para um lado e para o outro e só via escuridão do meu quarto. Eu comecei a chorar, pois eu não sabia do que se tratava, mas aquilo estava me prendendo na cama. Eu não via nada, só pensava, meu Deus, tem alguém no meu quarto, tem alguma coisa no meu quarto, alguma entidade maligna, não sei, mas eu estou apavorado, me sentindo abandonado. Senhor, me ajuda. Nessa hora, eu me perguntei, por que eu, Deus? O que está acontecendo comigo? Foi exatamente nesta hora em que eu pensei em Deus que os meus pensamentos e o meu corpo se libertou. Só de estar escrevendo esse relato, eu já me arrepio de lembrar. Eu corri de dentro do meu quarto e fiquei na sala, sentado um bom tempo. Eu fiquei pensando e raciocinando o que aconteceu comigo, mas eu sabia que havia sido algo maligno. Eu sentia isso.
pois somente quando eu pensei em Deus eu consegui me libertar. Eu acabei amanhecendo na sala, pensativa em tudo que havia acontecido. Eu não voltaria aquela noite para o meu quarto, de jeito nenhum. Então, assim que o dia clareou, eu tomei café com os meus pais, não contei o que havia acontecido e saí. Passei no primeiro mercadinho e comprei sal grosso e espalhei no meu quarto. Vocês podem até rir disso, mas eu estava muito apavorado. Eu tinha muito medo que isso me acontecesse novamente. Bem, até hoje já se faz 5 anos que isso aconteceu e eu nunca mais passei por isso. Às vezes ainda sentia um pouco de incômodo, como se alguém estivesse no meu quarto, mas eu sempre fiz minhas orações e pensava em Deus. E nunca mais isso me aconteceu. Eu queria muito a opinião de vocês para me ajudarem e que se algo acontece desse jeito com vocês, que vocês procurem buscar Deus, porque Ele consegue libertar vocês de qualquer coisa que seja maligna. Então, esse foi o relato do nosso amigo de Marituba. O que vocês acham disso? Deixa a opinião de vocês. Eu vou dar minha opinião. É muito parecido com paralisia do sono. Tem diversos relatos por aí de pessoas que passaram por essa terrível experiência. Então, se você já passou por uma experiência como essa, que eu acredito que possa ser paralisia do sono, que muitas pessoas passam por isso, relatam esse tipo de experiência que é extremamente desagradável, muita gente não sabe nem como explicar, porque a gente sente que a gente está acordado e passa por isso. Diz aí se você já passou por uma experiência assim e o que você acha que aconteceu com o nosso amigo. Espero que não aconteça mais, né? Muito obrigada pelo teu relato. E agora, vamos falar de lenda? Na lenda de hoje, a gente vai falar da mula sem cabeça. Pode parecer engraçado para algumas pessoas, mas existem muitos antigos que relatam que a mula sem cabeça existe ou existiu. Eu conheço alguns relatos de mula sem cabeça aí, de inscritos do canal que mandaram que já aconteceu com o avô, com o bisavô, mas hoje eu vou primeiro contar como surgiu a lenda da mula sem cabeça. Vamos lá. Essa lenda conta a história de uma mulher que é amaldiçoada, se tornando uma mula de cor preta ou marrom com uma tocha de fogo no lugar da cabeça. E também é conhecida como mula preta, mula de padre ou mula sem cabeça. A lenda conta que quando uma mulher sentisse desejos por um padre, ou mesmo que ela se relacionasse com um, ela sofreria uma maldição que a transformaria numa mula. E que ela teria fogo saindo do seu pescoço, pois é por isso que ela recebe o nome de mula sem cabeça. Sua maldição faz com que, nas noites de quinta-feira, essa jovem que está amaldiçoada se transforme na mula, correndo pela mata, atacando tudo e qualquer um que apareça em sua frente, soltando fogo no lugar da sua cabeça. Essa criatura possui ferraduras de ouro ou prata, e apesar de não possuir cabeça, é possível escutar o relincho alto e até mesmo gemidos aterrorizantes de uma mulher. Algumas versões contam que para que você possa se proteger da mula sem cabeça, quando você observar que ela está vindo na sua direção, você deve se jogar no chão de bruços e esconder o seu rosto. Mas, em relação à maldição, a lenda diz que ela só vai terminar esta noite de maldição quando o galo cantar 3 vezes e já amanhecer a sexta-feira. A mula sem cabeça, então, voltará a ser uma jovem, que com certeza vai estar exausta e nua no chão, cheia de marcas, pelo fato de ter saído a noite toda desembestada no meio da mata. Então ela volta a ficar na sua forma humana, até chegar a próxima quinta-feira.
e ela voltar a ser mula sem cabeça. Esta explicação desta maldição significa que aquela mulher vai pagar pelos seus pecados. Como quebrar um encanto? Versões dizem que para quebrar este encanto ou esta maldição, é preciso você meter a mão no fogo e tirar o freio da boca da mula, ou feri-la e tirar pelo menos uma gota de sangue. Também dizem que esta maldição pode ser retirada por um padre, mas ele deve amaldiçoá-la 7 vezes a cada missa que esse padre celebrar. Na hora que o encanto é quebrado, a mula sem cabeça volta a se transformar em uma moça e ela deve ser uma mulher arrependida dos seus pecados e não cometê-los mais. Bom, essa foi a lenda da mula sem cabeça. Eu tenho um relato de um inscrito que conta que o avô dele passou por uma experiência de dar de frente com a mula sem cabeça e que na cidade onde ele morava, onde o avô morava, no caso, que ele relatou isso para o neto, ele disse que havia uma mulher que ela estava apaixonada pelo padre e que se espalhavam rumores, fofocas, de que essa mulher todo o tempo estava na igreja porque ela estava apaixonada por esse padre. E com o tempo começou a aparecer essa mula sem cabeça nesse bairro onde ela morava. Os vizinhos começaram a relatar que existia uma mula sem cabeça. Ele não acreditava, ele era menino, ele era moleque na época, e ele sempre passava por aquele caminho. Uma certa noite, ele resolveu ir atrás dessa mulher. Ela estava saindo à noite em direção à cidade para encontrar com o padre. Ele resolveu ir atrás dessa mulher para ver se realmente ela estava tendo alguma coisa lá com o padre. E aí, ele foi até lá e realmente viu. Ela estava tendo um lance lá com um padre. Só que ela viu o menino. Ela viu ele e ele correu, foi embora. Só que ele diz que passaram-se alguns dias e ele vinha de algum lugar, e era mais ou menos 7 horas da noite, por aí, e ele vinha e ele ouviu barulhos de galope, como se um cavalo estivesse se aproximando. E quando ele olhou para trás, ele viu um cavalo que no lugar da cabeça era só um fogo, e ele ficou apavorado, porque aquele cavalo avançava em cima dele e ele ouvia gritos tenebrosos de uma mulher gritando, um cavalo relinchando. Ele ficou com muito medo, ele subiu numa árvore para se proteger, ficou lá até o dia clarear. Ele disse que a mula dava coices na árvore como se quisesse derrubar ele, mas ele resistiu, ficou lá e depois ela foi embora. E ele disse que nunca mais ele quis espiar nada, nem ninguém, nem saber de fofoca, nem de nada, né? E quem contou isso foi o inscrito do canal, que aconteceu com o avô dele, né? Eu nem acreditava que existia mula sem cabeça, mas depois desse relato, né? Então deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acharam dessa lenda? Vocês acreditam em mula sem cabeça? Olha, pra você aí que fica suspirando com fotos de padres aí, olha, toma cuidado aí que tu pode virar uma mula sem cabeça, viu? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. E o próximo vídeo eu vou soltar daqui a uns 2 dias, né? Pra gente ter bastante vídeo pra gente assistir. Então aguardem lá, siga a gente no Instagram, tá bom? Manda o seu relato no direct. Também, se você quiser, pode mandar no nosso e-mail, que vai aparecer para vocês. Não esquece, compartilhe o nosso vídeo, dá essa força pro canal, se inscreve, comenta, curte o nosso vídeo também, tá? Curte aí agora, por favor, dá essa força pra gente. Então, gente, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau!